A maioria das pessoas guarda fotos dos pais para reviver um instante de carinho, um sorriso no aniversário ou um conselho ao sol. Nicholas Frank, não. Ele carrega no bolso a foto do cadáver do pai, Hans Frank, enforcado em Nuremberg em 1946. Não é por afeto ou saudade que a mantém ali. É para conferir toda manhã que o homem que dominou a Polônia com mão de ferro e sangue está, de fato, morto. Essa não é uma narrativa de perdão, mas de repúdio eterno. É o relato de um filho que concluiu que o único jeito de ser um homem íntegro era detestar com toda a fúria o ser que o gerou. A infância de Nicholas Frank não rolou num lar alemão comum, nem mesmo na elite burguesa de Berlim, mas no miolo de um país invadido e humilhado. Seu lar era o castelo de Wawel, em Cracóvia, uma fortaleza que por séculos simbolizava a independência polonesa e que Hans Frank sujou ao transformá-la na sede do governo geral. Naquele ambiente de muralhas grandiosas e ressonâncias de reis do passado, Hans Frank não agia como mero administrador da ocupação, mas como um soberano todo-poderoso, embevecido num delírio de poder que batizava de seu reino. Enquanto o resto da Europa sangrava sob as botas da Wehrmacht e a fumaça dos crematórios começava a toldar o céu do leste, o pequeno Nicholas corria pelos corredores enfeitados com tapeçarias saqueadas, sem noção de que cada pedra daquele palácio estava encharcada pelo sangue dos que viviam do outro lado das muralhas. Para o mundo lá fora, Hans Frank era o açougueiro da Polônia, o advogado que torcia as leis para maquiar de legal o roubo e o massacre sistemático de milhões de vidas. Mas, no recôndito daquele castelo, Nicholas o via como uma presença distante e quase fantasmagórica, um sujeito que surgia envolto no cheiro de charutos caros e no lustre de uniformes de gala, escondendo um medíocre bajulador de Hitler. Hans era um poço de contradições brutais. Devoto da música clássica, ele vetava que poloneses ouvissem Chopin sob risco de morte, enquanto tocava as sonatas do compositor no piano de cauda da sala principal. Aquela melodia que devia acalmar a alma virava cortina de fumaça em Wawel para abafar os berros que Hans fingia ignorar. Nicholas evoca essa aura de sofisticação impostada, em que a cultura elevada servia para disfarçar a selvageria burocrática que o pai comandava do gabinete todas as manhãs. A vida de luxo em que o menino cresceu era impulsionada pela ambição da mãe, Brigitte Frank, que se autoproclamava orgulhosa rainha da Polônia. Ela não era mera testemunha do terror, mas cúmplice ávida do saque. Nicholas descreve com repulsa intacta pelo tempo como a mãe promovia raids ao gueto de Cracóvia, não para socorrer, mas como quem invade uma boutique de grife. Lá, explorando o desespero de famílias judias cientes do fim iminente, Brigitte trocava sobras ou usava a autoridade para obter peles de raposa, diamantes e rendas finas. Aquelas joias reluzentes no pescoço dela nas festas oficiais eram para Nicholas espólios de corpos ainda quentes. O dia a dia dos Frank era puro cinismo. Banquetes com delícias raras enquanto, a poucos quilômetros, a fome virava arma de suplício em massa. A ingenuidade de Nicholas na época era a de uma criança que só via o mundo pelo vidro impecável de um Mercedes-Benz oficial do pai. Ele se lembra de viajar no carro imponente, espiando pela janela de trás a existência no gueto. Crianças da sua idade, faces encovadas e olhares vazios que, na pureza infantil, ele só rotulava como crianças tristes, sem captar que aquela melancolia era o prólogo da morte. O que mais choca no seu depoimento é a origem dos brinquedos. Os trens elétricos e soldadinhos de chumbo com que brincava nos tapetes do castelo não vinham de lojas em Nuremberg ou Berlim,
mas provavelmente de outros meninos, os mesmos que via pela janela antes de irem para as câmaras de gás. Essa percepção tardia de que seu conforto, proteção e diversão de infância foram bancados pelo genocídio é o que Niklas chama de seu pecado original. O castelo de Wawel não representava para ele um lugar de saudosismo, mas o palco de um crime sem fim, onde se moldou sua identidade como o acusador da própria linhagem. Ao amadurecer, Niklas percebeu que era impossível desvincular sua vida do terror que o pai comandou daquele trono usurpado. Cada lembrança feliz da infância se transformou em prova irrefutável da desgraça, convertendo o palácio de suas memórias numa jaula de remorso da qual ele jamais quis fugir, optando pelo ódio perpétuo ao homem que lhe legou uma existência erguida sobre pilhas de cinzas humanas. Para a família Frank, 1945 não foi mero fim de conflito, mas o desmoronamento absoluto de um mundo fundado na morte. Com o avanço inexorável das tropas soviéticas rumo ao Ocidente, o domínio polonês que Hans Frank administrara com burocracia mortal e elegância cultural ruía em poucos dias. O sujeito que se via como rei fugiu para a Baviera, resguardando não só a própria pele, mas os 42 tomos de seu diário íntimo, vistos como herança à posteridade. Contudo, a prisão pelas forças americanas inaugurou um inferno para os seus, trocando o luxo do castelo de Wawel pela vergonha da rendição. Aos 7 anos, Niklas testemunhou o fim da aura invencível do pai, que sucumbia a uma existência em que o Todo-Poderoso virava cativo patético, tentando suicídio na cela, com cortes nas veias e no pescoço, usando uma lâmina roma. Para o menino, a desmistificação iniciou nos corredores gélidos da prisão de Nuremberg, enquanto filhos de outros nazistas exaltavam pais como heróis tombados ou mártires da justiça dos vencedores. Niklas retinha a imagem bem mais nua, sem traço de glória. Ele evoca com nitidez o derradeiro encontro com o pai antes de levá-lo ao cadafalso. Nada de laço humano intenso ou abraço afetuoso que um filho ansiaria de um pai com os dias contados. Em vez disso, deparou-se com um ator persistente, mesmo ante a morte. Hans Frank surgia atrás de grades remotas, coberto por uma devoção que a Niklas soava mero disfarce. Falou-lhe da necessidade de ser bom alemão e de um reencontro no paraíso. Mas seus olhos vazios não transbordavam afeto, só ansiedade pela imagem na história. Tal gelo penetrou fundo no garoto, que sentiu nunca ter sido verdadeiramente enxergado, reduzido a figurante no espetáculo da vida paterna. Nos julgamentos de Nuremberg, Hans Frank se sobressaiu ante acusados como Hermann Göring ao exibir remorso aparente. No banco de testemunhas soltou a frase eternizada: "Passarão 1000 anos e a culpa da Alemanha não será apagada." Para analistas globais, era sinal raro de contrição na elite nazista. Para Niklas, porém, mera encenação cínica final. Refletindo depois, concluiu que o pai não pedia perdão às vítimas, mas protagonizava sua salvação com confissão estratégica para livrar o pescoço. Niklas rejeita tal penitência como vaidade suprema. O pai almejava ser o arrependido mais teatral, mais poético, mais vistoso, sem jamais encarar o sofrimento real dos milhões que mandara para o abate. A cisão irremediável com a família veio quando ele recusou a narrativa polida que a mãe e irmãos tentavam erigir. Enquanto Brigitte seguia evocando os tempos áureos na Polônia e lamentando a derrocada social, Niklas mergulhou nos documentos deixados pelo pai com um descuido espantoso. Hans Frank documentara existência e atrocidades em 11.000 páginas, espalhadas por 42 volumes.
Niklas devorou cada linha com impassibilidade de legista. Ali flagrou que o pai não era o mero executor obediente que a mãe romantizava. Hans Frank anotava com orgulho as metas de extermínio, celebrava a limpeza do gueto de Varsóvia e vangloriava-se da precisão em drenar os bens poloneses para sustentar a engrenagem nazista. Essa plunge, na verdade, acabou sendo o que impulsionou o rompimento de Niklas com a família. Seus irmãos procuravam desculpas, mergulhando no alcoolismo ou num silêncio completo, mas ele preferiu o embate direto. Percebeu que o amor pelos pais era uma cilada que o forçava a compactuar com um monstro. Para Niklas, a fidelidade ao sangue não prestava para nada se esse sangue estivesse sujo pela barbaridade total. Essa escolha o transformou num excluído no seio da própria família. A irmã mais velha jamais o perdoou por sujar o nome da família, mas ele via o real mérito em desmascarar o mito do Hans bonzinho. Enquanto a mãe tentava restaurar a imagem do pai para garantir uma pensão ou algum resquício de posição social, Niklas virou o acusador eterno do genitor, usando as palavras dos diários de Hans para julgá-lo, repetidas vezes no tribunal da opinião pública. O auge dessa fase veio com a execução em 16 de outubro de 1946. Niklas não chorou pela morte do pai. Ele a dissecou. Hans Frank foi o sétimo a subir ao cadafalso na prisão de Nuremberg. Suas palavras finais misturavam gratidão piedosa e devoção. Agradeço o tratamento que recebi durante meu cativeiro e peço a Deus que me acolha com misericórdia. Para Niklas, isso era a prova definitiva da covardia de um sujeito que, depois de reinar num abatedouro, encenava a humildade falsa diante da morte. A pena capital não pacificou a família, mas ampliou o abismo. Para Niklas, o fim físico do pai marcou só o começo da sua própria cruzada. Garantir que Hans Frank jamais tivesse paz, não por vingança pessoal, mas por um imperativo ético com a verdade. A foto do cadáver do pai que Niklas carrega na carteira é o lembrete definitivo desse veredito. Um homem com o pescoço quebrado, vencido pela justiça. Uma imagem que ele usa para fixar sua existência na crueza do mal, evitando que o tempo ou a saudade familiar apaguem as marcas do sangue. Depois da execução de Hans Frank, a Alemanha viveu uma era de reconstrução material e ética que, paradoxalmente, se baseou num mutismo tumular, enquanto o país se afundava no chamado milagre econômico dos anos 50 e 60. Uma névoa de esquecimento coletivo encobriu os crimes do passado. Nas refeições em família dos Frank, o nome do ex-governador-geral da Polônia não era citado para reprovar suas ações, mas para sustentar uma história de vitimismo e saudade por um status perdido. Niklas Frank cresceu nesse clima opressivo, vendo como sua mãe Brigitte se esforçava para preservar as aparências de uma elite nazista caída. Ela ainda ostentava aquelas peles e joias saqueadas do gueto de Cracóvia, tratando-as como heranças de um tempo áureo e não como evidências de genocídio. Para a família, Hans não era um criminoso de guerra, mas um homem erudito e delicado, vítima das circunstâncias e de uma justiça dos vencedores em busca de bodes expiatórios. Niklas, todavia, recusava-se a entrar nessa encenação de fantasmas. Enquanto os irmãos afundavam no vício do álcool ou num calar protetor, ele forjou uma percepção que o isolava em casa. Tornou-se o que ele próprio chama o corvo negro da família, o filho que impedia que as feridas cicatrizassem com o remédio falso do esquecimento. A Alemanha Ocidental, no tempo de Adenauer, abria as portas para ex-oficiais das SS, juízes do Terceiro Reich e quadros do partido se recolocarem nas estruturas estatais.
A sociedade preferia olhar adiante, erguer indústrias e comprar carros, sem remexer nas valas comuns do leste. Nesse cenário, a fixação de Niklas pela verdade o isolou como pária, não só entre parentes, mas perante uma nação que o tomava por traidor ao próprio sangue e obstáculo à reconciliação coletiva. Sua incursão no jornalismo, mais precisamente na influente revista Stern, não foi uma carreira ao acaso, mas um passo calculado. Niklas precisava de instrumentos, de um método e de um espaço para fazer o que ninguém na família e raros alemães ousavam, uma apuração minuciosa e implacável sobre a vida do pai. Como repórter, aprendeu a escancarar a realidade, caçar o fato escondido e resistir às versões oficiais sedutoras. Valendo-se do cargo, acessou arquivos que outros evitavam e ouviu sobreviventes que lhe pintaram um retrato do pai, bem distante do homem refinado que a mãe queria evocar. Niklas percebeu que o silêncio do pós-guerra representava, na verdade, uma segunda morte para as vítimas, e resolveu transformar sua trajetória profissional em uma plataforma para expor a falsidade de uma elite alemã que tomava café da manhã com geleia, enquanto seus alicerces erguiam-se sobre cinzas humanas. O momento culminante de sua transformação em pária veio nas brigas familiares. Ele relembra com repulsa e angústia como a mãe defendia a fortuna reunida na Polônia, alegando que eles apenas haviam colhido o que mereciam pela posição ocupada. Observar Brigitte Frank afagando um colar de pérolas que provavelmente pertencia a uma mulher morta em um campo de extermínio foi o estopim final para a ruptura. Niklas compreendeu que a culpa ia além de seu pai, que apenas cumpria ordens. Ela recaía também sobre a mãe e toda uma classe social que lucrava com isso sem o menor sinal de arrependimento. Começou a questionar a imagem de Hans Frank, não só em casa, mas em público, violando o tabu mais profundo da Alemanha da época, a devoção absoluta aos pais. Essa fase de sua existência foi uma jornada isolada por um ermo ético. Amigos e colegas frequentemente não captavam por que ele não conseguia simplesmente virar a página e seguir em frente. Para Niklas, porém, esquecer equivalia à conivência. Ele temia que, sem confrontar ativamente o pai, o legado genético de Hans Frank ainda ditasse suas ações. Sua batalha era um exorcismo hereditário. Cada texto publicado, cada pesquisa sobre a máquina de poder nazista servia para extirpar a sombra paterna. Ele notou que a Alemanha estava repleta de filhos de nazistas, levando vidas comuns, disfarçando os pais como meros combatentes, quando na realidade eram os artífices do terror. Niklas optou por não se render à rotina. Escolheu a vigilância eterna. Antes ser o rejeitado pela família do que o filho perfeito que esconde os crimes de um criminoso no sótão, marcando o começo de uma campanha pessoal que se estenderia por décadas e o colocaria frente a frente com o monstro que o gerou, despindo-o de qualquer resquício de humanidade em prol da justiça histórica. Em 1987, o lançamento de Der Vater não foi mero acontecimento literário, mas uma explosão calculada que abalou as bases da memória familiar na Alemanha. Até então, herdeiros de altos nazistas preferiam o mutismo total ou defesas veladas dos genitores, retratados como vítimas das marés históricas. Niklas Frank quebrou esse acordo com um volume que fugia da biografia tradicional. Era uma liquidação brutal, um tribunal de palavras onde ele assumia os papéis de acusador, testemunha e executor de sua linhagem. Nas páginas, não se contentou em listar os crimes de Hans Frank, mergulhou nas profundezas de sua essência para pintá-lo como um ser patético, um covarde ético,
e, sobretudo, um bajulador de Hitler cuja meta era só agradar ao Führer em troca de autoridade e bens saqueados. O livro dissecou com precisão gélida a duplicidade que marcou a existência de Hans Frank. Niklas critica a devoção religiosa fingida do pai, que se escudava em um catolicismo superficial enquanto gerenciava o massacre de milhões. Indaga também a vaidade e os apetites sexuais de um suposto refinado, que para o filho era apenas um medíocre encobrindo o vazio com trajes opulentos e retórica pomposa. O que tornou Der Vater indigesto para tantos foi a minúcia com que Niklas expunha o corpo paterno, roubando-lhe toda a dignidade lendária. Um dos trechos mais sombrios e polêmicos surge na recriação, quase sádica em detalhes, da execução em Nuremberg, o estalo do pescoço partindo, o balanço do corpo na corda e os traços do defunto, narrados com brutalidade, para aniquilar qualquer traço de piedade ou saudade. Esse ódio meticuloso atuava como escudo extremo contra a herança de culpa. Para Niklas, só escaparia do pai destruindo-o metaforicamente a cada linha. A resposta da sociedade alemã foi instantânea e por vezes agressiva, enquanto jovens o viam como herói ousado que encarava o precipício, conservadores e remanescentes nazistas o rotularam de desertor. Ele enfrentou ameaças de morte ininterruptas vindas de neonazistas, que não suportavam ver o filho do rei da Polônia cuspindo no legado do pai. No entanto, o impacto mais devastador não veio de desconhecidos, e sim do próprio sangue. Sua irmã mais velha, ferida no fundo da alma pela revelação das podridões familiares, cortou laços com ele para sempre. Para ela, Niklas não buscava a verdade, mas sujava de propósito o sobrenome e a memória de uma família que já havia sofrido o bastante. Diante desse rechazo que o deixou emocionalmente órfão pela segunda vez, Niklas soltou a frase que viraria o lema da sua existência e o pilar da sua identidade: Eu amo a verdade mais do que amo meu pai. O sucesso de Der Vater mudou Niklas em uma personalidade pública dividida entre fãs e inimigos, mas indispensável. O livro forçou a Alemanha a encarar uma questão espinhosa: dá para amar um pai assassino em massa? Niklas Frank respondeu com um não categórico, dizendo que o amor pelos pais é um capricho que os herdeiros de nazistas criminosos não podem se dar se quiserem preservar a moral intacta em leituras encenadas que até hoje ecoam com um ódio elétrico. O documentário revela que esse livro não foi uma catarse para a paz, mas uma declaração de guerra eterna. Para Niklas, lançar a obra foi o instante em que ele parou de ser filho de Hans Frank para virar seu juiz implacável, escolhendo a solidão total e o rancor dos irmãos em vez do conforto de uma ilusão coletiva. Niklas Frank vive sob uma autovigilância que a maioria acharia insuportável. Na carteira gasta pelos anos, não há imagem santa nem foto alegre dos netos, só uma foto em preto e branco de um corpo inchado e pescoço partido após a forca, seu pai, Hans Frank. Esse item não é luto, mas o que ele chama de talismã contra a autoilusão. Para Niklas, a vaidade, a soberba e a ausência de compaixão que marcaram o governador da Polônia são traços que ele teme herdar. Toda vez que sente um pingo de egoísmo ou autocomplacência, ele puxa a foto para se lembrar com brutalidade quase cirúrgica no que se transformou o homem que o gerou e para onde leva o caminho da ambição desmedida. Essa fixação vai além do moral e entra no biológico. Niklas vive com o pavor de que a semente do mal esteja no seu DNA. Essa batalha interna afetou sua família mais próxima, forçando filhos e esposa a lidarem com o fantasma de um carrasco.
Eles navegam num trauma alheio que Niklas recusa enterrar para que nunca se apague. Para ele, perdão é covardia, uma escapada que a Alemanha inventou para dormir tranquila. Niklas repele a cura, quer a ferida escancarada e sangrando, crendo que só a dor da lembrança constante barra o retorno das trevas. Niklas Frank vai além de livros, roda a Alemanha palestrando em escolas e cadeias. Sua fala é sombria e alerta. O Doc o acompanha numa dessas palestras, com jovens alemães atônitos, alguns irritados com sua fúria contra a memória paterna. Ele os previne do avanço da extrema-direita, vendo nos políticos de hoje os mesmos sinais de covardia ambiciosa do pai. Para Niklas, a democracia é uma camada fina e o monstro alemão só cochila. Sua luta passou de ódio pessoal contra Hans Frank para cruzada contra todo o autoritarismo que usa a lei para barbarizar. No fim, vemos um Niklas Frank idoso pelos campos da Baviera. Surge a pergunta crucial: valeu a pena esse ódio? Diferente de outros filhos de nazistas que buscaram fé ou esquecimento, Niklas optou pela vitrine pública. Ele se orgulha de que os irmãos morram e ele fique como o último contador da história, garantindo que a versão vencedora seja a dele, a do pai criminoso. O documentário termina refletindo sobre identidade. Niklas Frank é talvez o alemão mais livre, pois não deve nada ao sangue, mas também o mais preso, acorrentado vitalício a um cadáver que ele se recusa a sepultar. A cena final mostra Niklas guardando a foto, fechando a carteira e fitando a câmera com cansaço sem fim. Ele não triunfou na batalha contra o pai, apenas sobreviveu para se tornar seu juiz eterno.